Olá, meu nome é Júlia Otero, eu sou doula e consultora de amamentação e vim falar um pouquinho com vocês sobre os primeiros dias de amamentação e os cuidados que devemos tomar nesse momento de pandemia. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que toda mulher consegue amamentar. São raríssimas as mulheres que não têm leite. Isso muitas das vezes é mito, né, da indústria e de profissionais que não estão atualizados, né? É, o bebê, ele precisa da auréola para mamar, ele não precisa do bico. É óbvio que as mulheres que têm alguns tipos de bicos, os bebês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas isso não quer dizer que aquela mulher não consiga amamentar. O mais importante a saber é que você não deve usar nada no seio, nem para preparação do seio na gestação e nem no pós-parto. Nenhum tipo de pomada, nenhum tipo de bico artificial para o bebê sugar, nenhum tipo de concha, porque tudo isso acaba atrapalhando em certo momento na amamentação. Ah, mas Júlia, eu vivo escutando as pessoas dizerem que a pomada ajudou, que o bico ajudou. Pois é, essas são raríssimas pessoas que deram sorte disso acontecer. A maior parte tem muito problema com isso. As pomadas, elas causam uma hiperidratação, então o seu seio, ele já tem a hidratação natural e essas pomadas acabam hiperidratando e fazendo com que o seu bebê tenha uma pega incorreta. As conchas, elas acabam nos cantinhos ajudando na proliferação de bactérias e isso pode causar muitos problemas, inclusive mastite bacteriana, candidíase mamária, que é o famoso sapinho, né, que você passa para o seu bebê. Então, por favor, não usem concha. E o bico artificial causa confusão de bico. E aí fica muito complicado depois para você tirar esse bico para o bebê mamar no seu seio. Fora que causa um monte de problema oral que a gente também precisa se preocupar a longo prazo. Visto isso, vocês precisam saber se o bebê está tendo uma pega correta. Então, assim, ele precisa estar com a boquinha aberta, com os lábios para fora, como se fosse uma boquinha de peixinho. Não pode ter nenhum tipo de covinha, não pode ter barulho enquanto ele mama, como se fosse um beijo, como se ele estivesse beijando o seu seio, fazendo algum tipo de barulho muito forte. Essas dicas, né, são para você reparar se esse bebê ele está tendo uma pega correta ou não. Caso não, o ideal é que ou se procure um profissional ou tente consertar essa pega para você também não se machucar e para o bebê conseguir se alimentar certinho. Nos primeiros dias, você vai sentir uma dorzinha logo que o bebê pega no seu seio. É uma dorzinha que dura segundos. Pô, às vezes tem muitas mulheres que sentem uma dor mais forte, outras um pouco mais tranquilas. Mas essa dor é o bebê friccionando a linguinha dele no bico do seio. E até esse bico do seio ele calejar, né? A gente escuta muito essa palavra. Isso demora alguns dias. Pode demorar entre uma semana a uns 20 dias. Então você vai sentir uma ardênciazinha naquele bico do seio. Você vai ver às vezes que ele vai formando uma casquinha, que não tem problema nenhum o bebê mamar naquele momento. É só saber que isso é normal. O que não é normal é o bico do seio sangrar, é você realmente ter uma rachadura, é o seio rachar de verdade. Mas se for só essa sensibilidade com essa casquinha, é totalmente normal. O que se deve fazer para ajudar na cicatrização é deixar o seio respirar ao máximo e passar o seu próprio leite após as mamadas. Então, o bebê mamou, você pinga um pouquinho do leite, passa no bico do seio, deixa secar para depois fechar com o sutiã. Outra dica importante é que a gente não deve usar toda hora os absorventes de seio. O que é interessante usar são as rosquinhas de pano. A gente encontra, você pode encontrar tutorial para fazê-las em YouTube, Pinterest.
que são umas rosquinhas que você enrola o pano e coloca no seio. Existem muitas pessoas também que já vendem essas rosquinhas prontas. É o ideal para você usar, principalmente quando você está em casa. No momento é óbvio que, né, que for sair, alguma coisa assim, o absorvente ajuda. Mas o ideal é que não abafe seu seio a todo momento com absorvente. Nesse momento de pandemia, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, né? Quais os cuidados eu devo tomar? Como é que eu faço para amamentar o meu bebê se eu estiver infectada? Existem alguns estudos que mostram que o leite não contém o vírus, então ele não acaba infectando o seu bebê. Você não consegue infectar o seu bebê através do seu leite, né? O que você tem que tomar são os cuidados básicos, que é higienizar as mãos muito bem antes de pegar esse bebê. Eu indico também passar uma água no seio. Não se deve lavar o seio que está se amamentando com sabonete, tá? Então, a partir da auréola e do bico, você só passa água, higieniza bem as mãos, coloque a máscara e amamente o seu bebê. Ah, Júlia, mas eu me sinto insegura, eu acho que eu vou passar o Covid pro meu bebê. Então, o ideal é que você tire esse leite, né, com uma bomba extratora, muito bem higienizada, e aí você vai pedir a uma pessoa saudável da sua família que ofereça ao bebê o seu leite em colher, xícara, copinho, aquelas colheres dosadoras. Isso tudo pode ajudar, tá? As mulheres que amamentam através de fórmula é a mesma coisa. Máscara, lavar bem as mãos, as mamadeiras precisam estar esterilizadas para você amamentar esse seu bebê, tá? Uma coisa importante também a saber é que a gente precisa seguir rigorosamente todos os procedimentos que eles estão mandando nos noticiários, né? A OMS está falando. Então, a gente precisa fazer isso para que a gente não passe esse vírus para o nosso bebê. Existem muitas mulheres que estão amamentando. Amamentar é importante sim nesse momento. Primeiro, porque você consegue passar os anticorpos para o seu bebê. Segundo, que você não precisa sair a toda hora para estocar fórmula, esse tipo de coisa. Então, sim, continue amamentando esse bebê. Se tiver medo, tire. Não sinta medo de infectá-lo, desde que você tome todos os cuidados necessários. Eu acho que é isso. Vim falar só um pouquinho sobre esses primeiros dias, sobre alguns pontos que eu acho importante para esse momento. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchauzinho.